Bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai falar de uma das características mais importantes para a liderança, que é autenticidade. Então vamos falar um pouco disso. E por que é tão importante, né? Primeiro quando fala de liderança, tem várias teorias aí. Eu não vou entrar nessas teorias todas, mas basicamente o que geralmente a gente define são assim, o que a gente chama de hard skills e de soft skills, né? Hard skills seriam as habilidades técnicas, então conhecer o trabalho. É lógico que se você trabalha com vendas, você tem que conhecer o produto, o serviço que você está vendendo. Se você trabalha com marketing, você tem que conhecer as técnicas de marketing, as ferramentas de marketing. E por aí vai. Então esses são os hard skills. E os soft skills, que estão mais relacionados a habilidades de atitudes, né? Então a gente vai ter várias aí que a gente pode falar. A gente pode falar de um líder que escuta com empatia, o poder da escuta. Um líder que cria conexões, que cria relacionamentos, uma pessoa que sabe liderar com autoridade, ou seja, quando eu tenho pessoas que reportam para mim numa estrutura, e principalmente outra característica fundamental da liderança hoje em dia é a liderança sem autoridade, ou seja, eu tenho que influenciar alguém dentro da minha empresa e eu não sou chefe dessa pessoa, então como é que eu faço, né? Isso é fundamental. Então, soft skills são todas essas habilidades que são comportamentais, tá? E na minha opinião, a autenticidade está entre as mais importantes, né? Por que isso? Porque a gente como ser humano, essa é uma característica nossa, a gente tem um faro, a gente saca se a pessoa que está na nossa equipe, se a pessoa que eventualmente é o líder da equipe, é a líder da equipe, está traduzindo a autenticidade ou não, né? Eu não sei explicar por quê, mas eu tenho certeza que você já se identificou com isso. A gente percebe, né? Isso relacionado em qualquer situação. Se está alguma coisa acontecendo com algum familiar seu, até muitas vezes com alguma celebridade, com alguém que você viu na televisão fazendo um discurso, falando, você saca, você percebe se aquela pessoa está sendo autêntica ou se aquela pessoa está interpretando um personagem, se aquela pessoa está tentando vender algo que nem ela própria não acredita naquilo, né? Por isso que a autenticidade, quando a gente fala de liderança, é fundamental. Por quê? Um líder autêntico vai criar confiança. E confiança é fundamental. Confiança, eu diria que é o combustível que vai fazer com que essa organização vá para frente. Se você não tiver confiança, os resultados eles podem até vir no curto prazo, porque aí você tem certos estilos de liderança que são, na minha opinião, muito antigos e ultrapassados, que vão obrigar as pessoas a se comportar, vão obrigar as pessoas a entregarem o que tem que ser feito. Mas no médio e no longo prazo, sem confiança, essa organização não vai conseguir entregar os resultados. Sem confiança, as pessoas vão acabar saindo da equipe, vão acabar saindo da empresa. Então, confiança é o combustível que vai levar esse foguete aí, olhando aqui para a imagem que eu tenho aqui atrás, para o espaço. Como é que eu crio confiança? Eu preciso de autenticidade, né? E aí tem um outro efeito de psicologia que é muito importante, que é aquela questão do quando eu me permito ser autêntico, mesmo sem falar nada, eu autorizo, né? Eu permito com que as pessoas ao meu redor também sejam autênticas, né? Isso é um fenômeno da psicologia, né? Que é essa coisa do espelho. A gente consegue espelhar a maneira como o outro está aparecendo, a maneira como o outro está participando de um ambiente, de uma reunião, de um ambiente de trabalho. Ok? Então, fundamental a autenticidade. Agora, você deve estar perguntando, tá, mas como é que eu desperto a autenticidade em mim mesmo no ambiente de trabalho? A gente está falando mais aqui do ambiente de trabalho, mas o que eu vou te trazer vai servir também para a tua vida pessoal.
Eu quero te trazer uma proposta em 3 etapas, tá? Então a gente vai prestar atenção na ação. E o que é a ação? A ação é o que você quer, é o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que executar. Então pode ser, exemplo, se você trabalha em vendas, a ação pode ser, olha, o meu resultado de vendas não está tão bom, eu preciso melhorar as minhas vendas. Eu preciso fazer com que o meu território suba em termos de rankings, né, em termos de performance. Então essa vai ser a ação. Também pode ser uma ação mais individual sua, inclusive voltada para a sua carreira. Por exemplo, eu quero ser promovido nessa empresa, nessa organização. Então, a ação ideal é ser promovido, né? Então, a ação é o que vai acontecer, é o que você quer que aconteça, tá? Ok, então nós vamos olhar para a ação, nós vamos olhar para o pensamento e para as nossas crenças também. Então, fica com isso em mente que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais de pensamentos e crenças. E nós vamos olhar para a emoção. Nós vamos olhar para a emoção que eu estou sentindo no momento atual e para a emoção que tende a ficar, que tende a persistir, em que eu estou aí com ela já faz algumas semanas, já faz alguns meses, talvez já faça até alguns anos. Então nós vamos olhar para esses 3 aspectos: ação, pensamento e emoção. Então vem comigo. Eu vou trazer um exemplo real aqui que acontece muito, né, no mundo corporativo. Você já deve ter vivido isso, com certeza. Vai ter uma reunião de negócios da equipe, tá? Qual é a minha ação desejada? A ação desejada é eu participando dessa reunião, eu quero deixar uma boa impressão diante da liderança, eu quero que a liderança me perceba de um jeito positivo, eu quero que meus colegas me percebam de um jeito positivo, eu quero usar essa reunião para elevar, né, o poder da minha marca, né, o poder do meu nome dentro da empresa. Então essa é a ação que eu estou buscando. Perfeito. Não tem nem o que comentar em relação à ação, porque é ok, é o que você deseja. Tá ok. Agora, o que vai começar a ficar interessante é a partir de agora. Porque quando eu entro no pensamento que eu tenho, primeiro, relacionado a essa ação, eu vou ter diversos pensamentos, em função do que acontecer no primeiro dia da reunião, no segundo dia da reunião, no clima da reunião, se eu vou ter que fazer uma apresentação ou não, se eu vou ser mais ouvinte, né? Vários pensamentos vão vir. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar a fazer é preste atenção nos pensamentos que você está tendo, tá? E, inclusive, o que? Anote no seu caderno quais são os pensamentos que você está tendo ao longo da reunião, tá? Por que é muito importante prestar atenção nos pensamentos? Porque quando a gente olhar para eles, a gente vai ver que alguns pensamentos estão me ajudando a conquistar o que eu quero e outros pensamentos estão atrapalhando, tá? E aí eu posso ter, por exemplo, um pensamento assim, do tipo, eu quero deixar uma boa impressão nessa reunião, então eu tenho que participar mais. Eu tenho que falar mais. Ok, esse é um tipo de pensamento. Eu posso também ter um pensamento do tipo, nossa, odiei esse primeiro dia, foi horrível e eu estou até pensando em mudar de empresa, mudar de time, alguma coisa assim. Esse é outro pensamento. Muito importante você prestar atenção nos pensamentos, porque os pensamentos vão ser o gatilho de determinadas emoções, tá? E agora nós vamos falar um pouco de emoções também, ou seja, se eu ficar muito preso em pensamentos do tipo, eu tenho que aparecer, eu tenho que falar, eu tenho que, né, as pessoas têm que me notar. Que tipo de emoção vai surgir ao longo dessa reunião? Ansiedade, insegurança, talvez até medo, né? Então, é importante, como eu falei, que você anote os seus pensamentos e que você comece a prestar atenção, e inclusive a anotar também quais são as emoções que estão vindo, tá? Ok, Daniel, mas como é que tudo isso se encaixa com o tema original aqui, que é o tema da autenticidade? Bom, então veja que a autenticidade aparece quando, de uma maneira saudável, as minhas crenças, pensamentos e as minhas emoções estão alinhadas com o que eu quero realizar, com o que eu quero fazer, com a ação que eu quero implementar. Esses 3 domínios eles estão alinhados de uma forma saudável dentro de mim, tá? Se eu quero deixar uma boa imagem na reunião,
eu preciso ter uma crença, eu preciso ter uma série de ideias na minha cabeça que vão ser saudáveis para eu chegar nesse objetivo. Então, ao invés de ter uma crença do tipo assim, ficar preso numa crença do tipo, eu tenho que falar, eu tenho que aparecer, as pessoas têm que me notar, que tal você trocar essa crença por algo como, ok, eu estou aqui nessa reunião, eu estou aqui nessa reunião para contribuir, para mostrar meu trabalho, para mostrar meu valor, para mostrar o que eu tenho feito no dia a dia, e estou aqui para aprender também. Como é que essa crença impacta em você? Que tipo de emoções essa crença vai trazer versus a outra que eu acabei de dizer? Ela vai trazer emoções muito diferentes, né? Ela vai te convidar a estar num estado emocional de quê? De paz, de entusiasmo, de ambição, de motivação, né? Ela não vai convidar esse tipo de emoção de medo, ou de insegurança, ou de ansiedade. Então, e aí a gente pode entrar em várias outras conversas, né? De como que eu noto isso nas outras pessoas. Eu acho que é um exercício de autoconhecimento muito importante também, é você praticar esses 3 aspectos que eu falei aqui e também preste atenção nos outros ao seu redor. Olhe para os líderes, olhe para as pessoas ao seu redor que você admira e que você nota autenticidade nelas, né? Então fala, puxa, aquela pessoa é autêntica. Eu noto que aquela pessoa não tem nenhuma agenda, não tem nada escondido atrás dela. Ela é o que ela é. Então perceba que tipo de emoção essa pessoa manifesta nas diferentes situações da reunião. Que tipo de crenças essa pessoa abraça? Que tipo de crenças fundamentais estão ali no dia a dia dessa pessoa? E como é que isso se manifesta na hora que essa pessoa vai se colocar numa reunião, na hora que essa pessoa vai falar, na hora que essa pessoa vai fazer uma apresentação. Então veja que esses 3 elementos são fundamentais. Por que a gente vive olhando para líderes que não têm autenticidade? A gente vive, muitas vezes nós somos pessoas que acabamos entrando, né, nesse terreno da falta de autenticidade. Por que isso acontece? Porque a gente vive no piloto automático, a gente muitas vezes não presta atenção nos nossos pensamentos, a gente não presta atenção nas nossas crenças e a gente não presta atenção nas nossas emoções. A gente só olha o quê? O que tem que ser feito, as ações. A gente está olhando sempre a ponta do iceberg, né? Só aquele pedacinho que está para fora da água. Mas o que vai sustentar a qualidade dessas ações, o que vai sustentar o resultado acima do esperado, não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, é tudo isso que a gente falou aqui. É a qualidade das minhas emoções, né? Que tipo de emoção eu estou manifestando? São emoções saudáveis, são emoções que permitem com que outras pessoas ao meu redor também tragam à tona a sua melhor versão? E qual que é a qualidade dos pensamentos e das crenças que nós estamos criando aqui, enquanto equipe, tá? Isso é o que vai ser a diferença entre um time de baixa performance e um time de alta performance, tá? De novo. Então, é um tema que eu posso me aprofundar muito mais, mas eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Clica no botãozinho vermelho aqui, inscrever, tá? Clica na fotinho que você vai ver aqui no vídeo, que você já vai automaticamente se inscrever. Se inscreva, é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Você vai ter acesso a todos os vídeos que eu fiz aqui ao longo desses últimos anos. E também escreva para mim, entre em contato comigo, a gente pode conversar, a gente pode fazer até um bate-papo individual e gratuito para a gente aprender um pouco mais sobre os desafios que você está tendo aí e ver como é que eu posso te ajudar nessa jornada, ok? Um grande abraço, que você tenha uma ótima semana pela frente.